Com o pronunciamento do senador Blairo Maggi concluído, chega-se ao total de 41 senadores que, nos pronunciamentos feitos desde a manhã de ontem, já se manifestaram favoráveis à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. 41 votos é o mínimo necessário para que o impeachment seja aprovado. Então, já temos 41 senadores declarados favoráveis ao impeachment. A gente vai seguir ouvindo os pronunciamentos dos senadores. Nesse momento, quem está falando é o senador Donizete Nogueira. E, mais tarde, a gente vai acompanhar a votação, que aí sim, oficialmente, vai dizer se a presidente Dilma Rousseff vai ser afastada da presidência do Brasil ou não. Mas até agora, 41 senadores, com o pronunciamento do senador Blairo Maggi, totalizou 41 senadores que, no plenário do Senado, nesses discursos aos quais nós estamos assistindo, se manifestaram favoráveis à abertura do processo de impeachment. Vamos continuar ouvindo, então, o pronunciamento do senador Donizete Nogueira. Pela democracia, porque fora da democracia e da política, só a barbárie. Esse dia, senhoras senadores, senhores senadores, vai ficar marcado na história do nosso país. E hoje, vivenciamos o ápice de uma conspiração engendrada pelo vice-presidente da República, auxiliado por alguns ex-ministros do atual governo da presidenta Dilma, cujo produto final é esse golpe frio, para seguir o que pronunciam os alemães sobre golpe frio ou golpe quente. Golpe quente é com a força das armas, golpe frio é com a força do parlamento, com o qual os derrotados da eleição de 2014, infelizmente, colaboram. Este golpe, no seu conteúdo, tem uma semelhança com outros momentos da nossa história, que dão origem à sanha golpista atual, cujo desenho é sempre o mesmo: combate à corrupção, crise econômica, governos populares, democráticos ou de esquerda. É esse o combate que se faz para se praticar os golpes no Brasil. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim a tentativa com Juscelino, foi assim com Jean Goulart. Essa semelhança também está carimbada nos signatários desse golpe, que são as grandes corporações midiáticas, o grande empresariado ou parte do grande empresariado nacional, representado pela Fiesp, pela CNI, e derrotados das eleições. Sempre foi assim. Os signatários sempre são os mesmos. Quem acompanha os meus discursos já me ouviu falar sobre as semelhanças que a situação enfrentada pela presidenta Dilma tem com o que viveu Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jean Goulart. Eu ouvi de vários senadores, e eu quero dizer que o relatório do senador Anastasia seria consistente, teria substância jurídica, se não partisse de premissas falsas. Porque parte de premissas falsas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, porque a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Falam dos decretos. Os decretos ela não cometeu crime de responsabilidade, não quero nem falar do número deles, do que fez o presidente Lula, do que fez o presidente Fernando Henrique, cada um a seu tempo. Ela não cometeu porque o artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015 autorizava a suplementação. E até 7 de outubro, quando o Tribunal de Contas publicou o acordo que disse que não podia mais fazer, poderia fazer.
E ela fez. A partir daí, ela não fez mais. Então, ela não cometeu o crime dos decretos. Falam das pedaladas fiscais. Vejam o absurdo. E aí eu quero dialogar, sobretudo, com o povo do agronegócio. A presidenta Dilma, nos 5 anos de seu mandato, foi o presidente da República que mais contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária no nosso país, seja da grande agricultura, seja da agricultura familiar. O testemunho disso está dado. No governo Fernando Henrique vendia cerca de 26 mil máquinas por ano. No governo do presidente Lula vendia cerca de 37 mil máquinas por ano. Nos governos da presidenta Dilma vendeu 60 mil máquinas por ano. Então, a subvenção nos 5 anos, 6 anos, dos 6 planos safra, é 43 bi. E nesses 5 anos, esses apenas 43 bi de subvenção rendeu quase 3 trilhões de faturamento para o país, para o povo brasileiro, milhares, centenas de empregos, seja na cadeia da indústria, das máquinas, seja lá no campo, seja no comércio interno e nas exportações. Apenas 43 bi para gerar para o país. Aí dizer que governo não gera riqueza não é verdade, me desculpem, porque o governo, a partir de uma política keynesiana, ele fomenta o desenvolvimento. Agora querem impeachment também o Keynes, como tem reafirmado o senador Lindenberg. Então, a senhora, o senhor, que está nos ouvindo pela Rádio Senado ou nos vendo pela TV Senado, saiba que o crime que querem imputar à presidenta Dilma de decretos orçamentários é mentira. Por isso que o relatório do senador Anastasia não tem consistência jurídica, não tem consistência e não é verdadeiro, porque parte de premissas falsas. Sobre as pedaladas fiscais, não é verdade, não cometeu pedalada fiscal, equalização de taxa de juros é um negócio que não é empréstimo. O governo não pega dinheiro emprestado dos bancos, o governo estabelece uma política de desenvolvimento da economia, sobretudo rural, e até para a indústria. E para isso ele oferece juros mais baixos, depois que conclui o processo, que o banco emprestou o dinheiro para o agricultor, para o industrial ou para o pecuarista. Quando ele paga o banco, aí é hora do governo comparecer com a diferença da taxa de juro. E isso não é possível fazer diariamente, porque são milhares e milhares de contratos, tem que fazer a equalização, o banco precisa de tempo para apresentar as contas, por isso se convencionou que faz o levantamento num semestre e paga no outro. Dizer que decretos comprometem a meta fiscal é outra mentira, é falsear, é enganar o povo brasileiro, porque não compromete. E outra coisa, se comprometesse e nós tivéssemos que comprometer meta fiscal para garantir emprego, para garantir a continuidade da produção agrícola e pecuária, para garantir o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, deveria ser feito, porque senão seria uma irracionalidade. É por isso que, ao final do ano, altera a meta fiscal. O governo Fernando Henrique, no primeiro ano da execução da lei de responsabilidade fiscal, alterou a meta 3 vezes. Fez 101 decretos e não era crime. Será que é porque o Lula ganhou a eleição e pensaram que ele não ia governar? Ele governou bem? Será que é porque o Lula foi reeleito e fez a sucessora, e a sucessora foi reeleita? E precisa repetir 1954, porque não ganha no voto, tem que puxar o tapete, tem que dar o golpe. É por isso. Não querem afastar a presidenta Dilma pelos seus erros. Querem afastar a presidenta Dilma, o projeto desenvolvimentista desse país, por causa dos acertos. Quero seguir o meu pronunciamento para dizer
Eu ouço aqui, sobretudo, o PSDB dizer que o PT quebrou o país. Presidente Vicentinho, mentira. Quem quebrou o país 3 vezes foi o Fernando Henrique. O PIB do governo de 8 anos do governo Fernando Henrique foi menor do que o PIB de 94 do Itamar. O PIB do Itamar foi 534 bilhões de dólares. O PIB do Fernando Henrique foi 504 bilhões de dólares. Cresceu para baixo, que nem rabo de cavalo, como alguém disse aqui. É mentira também que esse governo não recuperou as estradas, que não fez investimento no saneamento. Quando o governo Lula assumiu, tinha 300 e poucos milhões para investimentos. Esse governo investe agora bilhões e bilhões. Alguns dados. O PIB do Fernando Henrique, em 2002, foi 1,4 trilhão. Em 2015, o PIB do governo do PT é de 5,9 trilhão. Nós passamos da 13ª economia para a 7ª. A dívida líquida representa apenas 38%, no governo Fernando Henrique representava 60%. O lucro do BNDES foi de 550 milhões. O lucro do BNDES em 2015 foi de 6,2 bilhões. O lucro do Banco do Brasil era de 2 bilhões no governo Fernando Henrique. Agora, em 2015, foi de 14 bilhões. Nós não quebramos o país, pelo contrário, nós fizemos esse país crescer, gerar oportunidades de emprego. Outra falácia que eu vi repetida aqui hoje é que tem 10 milhões de desempregados gerados pelo governo do PT. É uma mentira. É uma mentira. No governo Fernando Henrique, o desemprego era 12%, 12,5%. Isso significava 13 milhões. O governo do PT, até o momento, depois de gerar 23 milhões de emprego, tem um desemprego hoje da ordem de mais ou menos 3,5 milhões de desempregados, consequência dessa crise, que não pode, não deve ser aceita como responsabilidade desse governo. É um conjunto de fatores da economia internacional, mais o boicote feito pela Câmara Federal através do seu presidente Eduardo Cunha. Então, eu quero seguir para terminar. Uma outra coisa, estão mentindo para o povo brasileiro que o impedimento, o afastamento da presidenta vai resolver o problema. Isso não é verdade, não vai resolver o problema, vai aprofundar o problema, porque a democracia está sendo solapada, está sendo usurpada. Não podemos aceitar isso. E aí eu quero lembrar de Geraldo Vandré, para esses que propalam para todos os cantos que a solução é o impedimento da presidenta Dilma. Na música do Geraldo Vandré, chamada Aroeira, tem um verso do qual eu gosto muito, que eu quero repetir aqui para concluir a minha fala. Mas antes disso, eu quero dizer que eu sou contra o impeachment, porque ele é uma farsa mais uma vez montada por aqueles que não conseguem ganhar no voto, quer ganhar no golpe. É golpe porque não existe o crime. Desde o final de 2014 estão impeachmentando a presidenta Dilma, estava procurando o crime, não achou o crime, mas inventaram o crime. Mas para esses que mentem para o povo brasileiro, dizendo que a solução é o impedimento, eu quero lembrar Geraldo Vandré, na música Aroeira. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Vocês que hoje promovem o afastamento ilegal, inconstitucional da presidenta Dilma, vai ter nas costas o retorno do povo brasileiro, como está dito nessa música, em muito curto espaço de tempo. Popularidade zero, geração de emprego zero, incompetência para administrar, como ficou provado no governo do PSDB, zero, que é uma incompetência de 1000%.
Então, a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar, no lombo de quem está mentindo para o povo brasileiro, contra o impeachment e a favor da democracia. Obrigado.